Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Desenve Notícias de 27 de abril, segunda edição, começando agora comigo, Fausto Oliveira, trazendo para você aquela nostalgia da infância. Quem lembra do Super Mario, hein? Pois é, aquele videogame que saía por aí, o cara dando soquinho nos tijolinhos para contar as moedinhas, enfim, saía pulando para lá e para cá. Eu já mal me lembro, na verdade, mas eu me lembro de ser muito carismático o personagem do Super Mario. Por que falar do Super Mario num canal sobre industrialização e desenvolvimento? Bom, porque o Mario Draghi, cujo apelido é Super Mario, é o atual primeiro-ministro da Itália e se juntou ao grupo de líderes mundiais que está resgatando a economia do seu país de todo esse problema em que o mundo está metido com investimento público de grande valor. São 221 bilhões de euros, tá legal? Que ele vai aplicar. São provenientes do Fundo Europeu para a Recuperação das Economias, mas enfim, são fundos públicos que ele vai aplicar lá na Itália a partir de agora. É o plano de recuperação que ele então será encarregado de gerenciar para não deixar a economia italiana submergir diante desta crise sem precedentes que nós estamos vivenciando no planeta Terra. Muito bem. O caso, então, se soma naturalmente ao novo paradigma inaugurado aí pelo Joe Biden, mas também pelo Xi Jinping, assim como pela Angela Merkel, que abdicou do seu fiscalismo quase religioso e agora também já está soltando as amarras lá para poder salvar e manter viva, né, a economia e as condições da sociedade para a Alemanha. E todos os lugares estão fazendo a mesma coisa. É claro que alguns lugares nunca deixaram de fazer isso, em um formato ou em outro, mas sempre houve essa participação maior, né, esse chamado ativismo estatal, mas que também não é tão carregado nas tintas do estatismo como alguns querem fazer parecer. É basicamente aquela participação público-privada permanente, numa interação saudável que fazem os países chegarem a níveis de desenvolvimento interessantes e manterem-se ali. Muito bem, e a Itália, que sempre contou com essas participações em boa medida, terá agora 221, não é isso que eu falei? 221 bilhões de euros extra para gastar na recuperação da sua economia. Como é que vão ser gastos os 221 bilhões de euros? Bom, 40% dos recursos, que a reportagem fala aqui que são 68,6 bilhões de euros, serão usados em investimentos ligados à problemática ambiental. Então, assim, serão projetos para estimular a economia da reciclagem, a recuperação do sistema público de transporte através de novas tecnologias limpas, né, de carbono, descarbonizadas, financiar a indústria automobilística na sua transição para a eletricidade, a baixa emissão de carbonos e redução do desperdício de água. São as pautas que o Mario Draghi tentará colocar dentro da economia italiana, vai direcionar a economia italiana com esses recursos para atuar dentro desses segmentos. E aí tem outras coisas interessantes que também vêm junto com o pacote. Diz aqui que a área de digitalização, inovação, competitividade e cultura, que é uma economia importante da Itália, essas áreas receberão, melhor dizendo, 49,2 bilhões de euros. Então aí agora temos educação e pesquisa, que é outra área super importante na Itália, dado todo o seu histórico, todo o seu acervo, né, de documentação, obras de arte, monumentos. As próprias cidades italianas são monumentos, na verdade. Eu já estive lá, posso dizer para vocês como a Itália, de fato, é um monumento a olhos vistos. Você passa pelos lugares e aquilo é tudo um grande museu vivo, a céu aberto. A área de educação e pesquisa receberá 31,88 bilhões de euros. Infraestrutura e mobilidade sustentável, 31,46 bilhões de euros. Inclusão e coesão, olha que interessante, infraestrutura social, inclusão e coesão, ou seja, aí já são as atividades para incorporação dos imigrantes, que eles receberam muitos nos últimos anos em função da grande crise africana, né? 22,37 bilhões de euros. E finalmente saúde, naturalmente também receberá um aporte grande do novo pacote de investimentos públicos na Itália, com uma rubrica calculada em 18,51 bilhões de euros. A nossa reportagem brasileira enfatiza muito, e é correto enfatizar, mas enfatiza talvez exageradamente, que a condição para que a Itália pudesse receber esse montante
da União Europeia é a presença do Mário Draghi. Claro, os comentaristas brasileiros têm o institucionalismo na cabeça. Eles dizem o seguinte, que se não fosse o Mário Draghi, a pessoa de confiança que é, por ter sido presidente do Banco Central Europeu e ser um cara que todo mundo sabe que é um bom administrador, não fosse ele o primeiro-ministro, então talvez a Itália não recebesse esse volume, porque ele naturalmente saberá gastá-lo bem. Esse argumento institucionalista, ele é correto na medida em que, claro, quanto mais confiança tem o governante, mais fácil será que ele receba um apoio da região administrativa, que no caso da União Europeia é isso, né, da qual ele faz parte. Mas veja, mais ou menos, porque a necessidade do povo italiano como povo federado na União Europeia é real, independente da qualidade dos seus governantes, correto? Então talvez o acordo tivesse um pouco mais de condicionalidades aqui ou ali, mas certamente sairia. Então não é exclusivamente pela confiabilidade do Super Mario, do Mário Draghi, que se dá o aporte da União Europeia para a Itália recuperar a sua economia. Na verdade, o contexto de recuperações econômicas de todo o planeta, da pandemia, mas também do evidente processo de declínio, que é a desindustrialização e a concentração da manufatura mundial na China, na Ásia em geral, né, veio provocando ao longo dos últimos 20 anos, tudo isso impõe, né, ao pessoal do Ocidente agora, com a escusa da pandemia, um novo ritmo de investimentos e novidades econômicas no sentido do investimento para a recuperação econômica. O outro ponto a salientar, que é muito importante, é o seguinte: o investimento público que está sendo feito nesse momento, tanto na Itália agora como no restante da Europa, Estados Unidos e na Ásia inteira, quer propor uma nova economia mais ecológica, mais tecnológica em certos segmentos e, portanto, a gente pode esperar que todo o panorama econômico mundial da segunda metade do século sofrerá o impacto positivo deste momento que nós estamos vivenciando. O que significa dizer que quem não fizer esse investimento agora, como o Brasil não está fazendo, sofrerá, na segunda metade do século, o alijamento histórico e tecnológico do grande salto que é o próximo paradigma técnico-econômico que está sendo constituído nesse minuto. É isso aí, eu fico por aqui com o Desenho de Notícias, segunda edição. Muito obrigado por assistir. Faça parte do Clube da RIB, saiba como aqui no link da descrição. Você vai usufruir de grandes benefícios. Pessoal, obrigado e até uma próxima.